Bom, então eu comecei a gravar aqui, Marcela, tá? Tá bem. Bom, então, como a gente conversou previamente, a nossa conversa hoje é com a Marcela Ávila, que é assessora de resiliência da Secretaria de Relações Institucionais da Prefeitura. Bom dia, Marcela. Obrigado pela tua disponibilidade em nos atender e fazer parte desse desenvolvimento do trabalho do MBA de Negócios Digitais da Uniriter. Então, para a gente dar sequência, eu gostaria que tu comentasse um pouco sobre o papel da prefeitura, né, Uhum. e das tuas ações enquanto agente e responsável da prefeitura no desenvolvimento do quarto distrito. Tá bem. Obrigada, Anderson, pelo interesse por essa pauta. É uma pauta bastante interessante e importante para o desenvolvimento da nossa cidade como um todo. Então, como tu falou, meu nome é Marcela, trabalho aqui na coordenação de resiliência e redes. A gente está trabalhando junto com o Banco Mundial, então, no desenvolvimento de uma assistência técnica que está sendo executada com a consultoria STEER. E a ideia é que no final desse trabalho eles nos entreguem um plano estratégico que vai determinar, enfim, recomendar ações que podem ser realizadas a curtíssimo, curto, médio e longo prazo na região do quarto distrito para promover o desenvolvimento sustentável da região. Por desenvolvimento sustentável, a gente está falando aí de alguma forma de uma transformação urbana a partir de mecanismos de financiamento de infraestrutura, que é Certo? como a gente entende que a prefeitura tem como contribuir mais para aquela região, mas a gente também tem consciência de que conseguir valorizar o que já existe no território é muito importante. Por isso que a gente tem evitado usar a palavra revitalizar e está usando a palavra valorizar, que tem a ver com conseguir entender que o território não está morto, que já tem muitas iniciativas que lá acontecem que precisam ser priorizadas e valorizadas ao longo do tempo. Talvez seja interessante também te explicar como é que foi que a gente chegou nesse trabalho com o Banco Mundial, né? Sim, Todo o trabalho importante. do escritório de resiliência, ele é pautado num documento chamado Estratégia de Resiliência, que foi lançado em 2016, elaborada entre 2014 e 2016, por conta da participação do município de Porto Alegre na Rede Internacional de Cidades sem Cidades Resilientes. A gente chama em inglês a 100 Resilient Cities. Então, o escritório de resiliência é quem faz a gestão da participação de Porto Alegre nessa rede. E ela, além de ter nos proporcionado aí a elaboração de um diagnóstico, né, de uma estratégia de resiliência que aponta prioridades e coisas que Porto Alegre pode fazer para se tornar uma cidade mais resiliente, ela também nos coloca dentro de um fluxo muito grande de parceiros nacionais e internacionais para a execução dessas iniciativas que foram apontadas pela estratégia. Então, o Banco Mundial ele se tornou um parceiro nosso por conta dessa relação da nossa rede, nessa rede internacional de cidades, né? E aí, acho que cabe também a gente conversar um pouco sobre o que é a resiliência, né? Para Rede Sem Cidades Resilientes, que é uma rede, a gente chama Pioneered by the Rockefeller Foundation, né? Que ela foi pioneirada, não tem uma tradução boa para isso, Uhum. pela Fundação Rockefeller. Resiliência é a capacidade dos indivíduos e das instituições de resistirem aos choques agudos e aos estresses crônicos. O que são essas coisas, né? Os choques agudos estão diretamente relacionados às mudanças climáticas. Então, se a gente está falando de um vento muito forte, de uma chuva muito forte como hoje, ou de um frio muito intenso, ou de um vendaval, de um terremoto, que são questões que o Brasil tem enfrentado cada vez mais, né? Embora seja um país que tem muito pouca infraestrutura e pouca preparação para lidar com esse tipo de choque agudo, né? Uhum. E ao mesmo tempo a gente também leva em consideração os estresses crônicos. Essas são sim as mazelas da sociedade, coisas que o Brasil conhece muito bem e trabalha sobre há muitos anos, décadas, né, gerações, que é a desigualdade, a fome, a miséria e as questões todas sociais que, quando relacionadas e combinadas aos choques agudos, causam grandes desastres e tragédias. Então, a estratégia de resiliência ela tem iniciativas várias que todas impactam de alguma forma estresses crônicos e choques agudos que são muito relevantes para o contexto da cidade de Porto Alegre. Então, é um documento que vale a pena, uma boa referência. E nesse documento, a primeira prioridade que está lá descrita em 2016 foi o desenvolvimento do quarto distrito. Por quê? O quarto distrito é uma região muito bem localizada geograficamente dentro do município de Porto Alegre e da sua relação com a região metropolitana, com o estado do Rio Grande do Sul, com o Brasil e com o mundo, né, dadas as Uhum. principais rodovias que passam por ali, a interação com o porto, né, a questão hidroviária e também com o aeroporto. Então é uma peça muito chave. É a entrada da cidade e ao mesmo tempo tem uma infraestrutura de
infraestrutura urbana pública razoavelmente bem estruturada. Assim. Então, se a gente for comparar aí o acesso a serviços públicos que o quarto distrito tem comparado com a maioria das regiões da Zona Sul, por exemplo, para onde o mercado imobiliário tem se expandido, o quarto distrito dá de 10. Então, a gente tem lá ônibus, a gente tem lá saneamento, a gente já tem luz, a gente já tem a maioria das infraestruturas necessárias para conseguir ter uma vida digna. Então, a ideia é conseguir valorizar as iniciativas que já acontecem lá, e te digo que acontecem lá por conta dos movimentos do mercado imobiliário e do setor privado, que deixam os aluguéis daquela região mais baixos, mais baratos. Isso é atrativo para vários setores da economia da nossa cidade, principalmente em serviços e alguma coisa em economia criativa, que eu sei que é o foco do teu trabalho, né? Isso, exato. E enfim, esse é o principal atrativo, assim. E o esforço que a gente tem feito é justamente conseguir, ao promover desenvolvimento para uma área degradada, não expulsar quem já está lá e foi ousado, enfim, corajoso e apostou naquela região como uma parte legal da nossa cidade. Então, nada mais é do que apontar formas de desenvolver a região sem promover a gentrificação, né? Ótimo. Marcela, deixa eu te... no início da conversa, tu comentou em relação ao planejamento estratégico, né? A curtíssimo, curto, médio e longo prazo. Como é que funciona esse planejamento estratégico da prefeitura a longo prazo, visto que o mandato de um prefeito pode levar no mínimo 4 anos, né? E no máximo 8. Vamos supor que na próxima gestão o prefeito Marquesan, que está hoje no governo do município, ele não consiga se reeleger e isso não se torne prioridade para o próximo prefeito. Como é que vocês lidam com essa possibilidade? Então, funciona assim. A gente está trabalhando com o Banco Mundial e a consultoria CIR na elaboração desse material, né? Esse plano estratégico ele vai ter ações de curtíssimo e de curto, de médio e de longo prazo, como tu falou. As de curtíssimo, a princípio, podem ser implementadas antes mesmo da eleição. Então, estaria na autonomia e enfim, jurisprudência direta do governo atual querer ou não fazer. Mas a gente, como já lidou com algumas outras transições de governo, a gente entende que essas prioridades precisam ser revalidadas depois de um processo eleitoral. Então, o que provavelmente vai acontecer depois de um período eleitoral, seja lá quem assuma, a gente vai sentar e reacessar esse material que já foi produzido para questionar e validar, pedir uma validação do governo seguinte, né, seja lá qual ele for, com relação à prioridade ou não disso perante as questões todas que a cidade tem. Então, não existe nenhuma garantia, na verdade. Existe um esforço para que esse material já esteja pronto e possa ser utilizado, se assim for da vontade da próxima gestão. E é assim que se faz planejamento estratégico na política brasileira. Não existe nenhuma garantia de que ações a longo prazo vão de fato acontecer. O que a gente pode fazer, seguir, né? E a gente conta muito com a parceria dos servidores municipais para isso, que são os servidores do quadro, é conseguir apresentar bons argumentos e bons materiais que de alguma forma subsidiem a tomada de decisão dos políticos eleitos. Então, isso é planejamento estratégico na gestão pública, a gente não consegue transcender disso, não existe nenhuma garantia além dessa. Mesmo a gente poderia dizer, dá para trancar o orçamento para garantir. Não, na verdade não faria sentido nenhum a gente insistir na ideia de executar uma iniciativa que não é a prioridade de um governo. Então, trabalhar dentro do setor público tem disso, assim, faz parte do game. Ótimo. Marcelo, um último questionamento em relação ao plano econômico, né, daquela região. Esse planejamento estratégico ele já vem sendo adotado há quanto tempo, mais ou menos? E quais resultados vocês já notaram no desenvolvimento da região, do quarto distrito, tanto em economia, vida pública, social, questões que a gente sabe, né, e bem conhece que aquela região em termos de temporal, enfim, de chuva, é uma região que alaga bastante. E um tempo atrás também se foi noticiado que possivelmente daqui a um tempo a rodoviária poderia mudar para a região do DC Navegantes, como nisso pautado a questão do desenvolvimento do quarto distrito. Como é que vocês têm essa questão de números, assim, já teve uma alavancagem? Então, não é um plano econômico, né? É um plano estratégico. Ele ainda não foi finalizado. E por conta disso, a gente não consegue atribuir nenhuma das ações recentes do poder local, né, da prefeitura no quarto distrito, como parte de uma atuação que foi pensada dentro desse plano. Então, tudo que a gente tem observado que a prefeitura tem feito lá, vem na seara da priorização do quarto distrito como uma pauta importante da gestão,
mas não entra como uma ação que foi mapeada pelo planejamento estratégico e foi colocada dentro de um cronograma nem nada do gênero. Certo. Essas ações dentro do cronograma só vão começar a acontecer a partir da entrega desse material que ainda não foi realizada e que deve acontecer até o final do mês de novembro. Aí sim, a gente vai conseguir colocar dentro de, isso está acontecendo porque o Banco Mundial veio com e fez um plano estratégico. Com relação aos reflexos, então a gente não consegue medir, porque de fato não foi nada que aconteceu no quarto distrito até hoje de ações do setor público é atribuído a esse plano estratégico. A gente sabe que, apesar disso, né, várias secretarias têm feito forças-tarefas e ações para aquela região. Eu vou destacar aqui contigo um exemplo que eu acho que é bem emblemático, que é a Secretaria de Serviços Urbanos, que recentemente fez uma força-tarefa de capina e roçada e revisão das calçadas ali na região, que tem um impacto bem importante, estético, né, que tem tudo a ver com a autoestima da população que ali habita e que transita. Certo. E algumas outras ações que, enfim, são esparsas, a gente não tem como atribuir elas ao trabalho que o Escritório de Resiliência tem feito. Com relação à mudança da rodoviária, então, a rodoviária ela não é de responsabilidade da prefeitura, né? A rodoviária é uma responsabilidade do governo do estado. Certo. E ela é concedida no lugar onde ela está hoje, e existe uma série de questões técnicas sobre onde pode ela estar ou não. Existem alguns debates que estão sendo feitos em parceria com a prefeitura e o governo do estado nos últimos, 6 meses, mais ou menos, para que essa concessão saia do lugar onde está hoje. Existem alguns impedimentos técnicos para isso, que é a questão dos planos arquitetônicos que não foram feitos para nenhum outro lugar que não o lugar atual. Então, apesar do DC Navegante tenha sido aventado, é uma discussão que ainda não está finalizada e não existe nenhuma garantia, na verdade, de que de fato vai acontecer essa mudança, embora vários atores tenham tensionado para que isso de fato ocorra. Então, não existe uma decisão, mas a discussão é boa e ela está acontecendo, e a gente precisa, como setor público, dar espaço para que, inclusive, a sociedade civil organizada e o empresariado consigam opinar sobre o que julga mais interessante. Mas não existe nenhuma... como é que eu vou te dizer? Não tem como a gente fazer uma preparação para isso na fase em que está a discussão hoje. Não faria sentido. Certo. Mas, claro, se vier a acontecer, vai ser bastante interessante e isso com certeza vai estar, de alguma forma, relacionado com outras ações várias que a gente vai propor do setor público naquela região. E aí é importante lembrar também, né, o que o setor público pode fazer para conseguir alavancar desenvolvimento quando a gente está falando de governo local, né, de prefeitura. O escopo da prefeitura para conseguir apoiar esse tipo de processos, em linhas gerais, está muito relacionado com conseguir criar canais de participação, né, instâncias em que as pessoas consigam opinar e dizer o que elas precisam, e ao dizer o que elas precisam, conseguir indicar quem pode fazer ou de fato fazer. E o que a prefeitura pode de fato fazer? Em grande medida, investimento de infraestrutura e dinheiro que, em grande parte, é enterrado no chão. Enterrado no chão, eu estou falando de fio, estou falando de cano, estou falando de saneamento, estou falando de questões de infraestrutura bem hardcore. Então, é importante também pensar, né? Tá bem, a prefeitura está fazendo algo, e se sim, o que é possível ser feito? Porque também a gente tem que entender que só dá para fazer o que é da competência do governo local para fazer, né? Certo. E aí é importante lembrar, assim, que aí essa é uma ponte minha. Eu te diria que a grande parte de tudo que tem acontecido no quarto distrito hoje se dá pelas movimentações de um grupo de empresários bastante conectado com a ideia de conseguir desenvolver aquela região, por entender que ali existe um potencial. Então, talvez seja bem importante conseguir levar em consideração o posicionamento deles, enfim, as questões várias que eles vão levantar, de partes boas e ruins, sobre ter um bar, ou ter um escritório, ter um coworking nos bairros ali do quarto distrito. E para mim isso é a questão mais chave do momento. Uma outra coisa que eu não te falei é sobre o que é a região do quarto distrito. Não sei se qual regionalização vocês estão usando? Nós delimitamos ali a região da Farrapo, o Sertório, o entorno do DC Navegantes, a parte onde tem as cervejarias, né? Então... isso é um alerta importante, assim, que quanto mais essa pauta se torna interessante, mais vai ter gente querendo entrar para o quarto distrito. Isso é natural, faz parte da disputa e dos conflitos todos do espaço urbano. No trabalho que a gente está realizando com o Banco Mundial, a gente está considerando o quarto distrito os bairros Floresta, São Geraldo, Humaitá, Navegantes e Farrapos, que cobre uma área ali próxima da rodoviária até lá em cima a Arena do Grêmio, cobrindo aí alguns espaços subnormais, como a Vila Santa Terezinha e a Vila Santo André, e tem como duas principais vias que cortam na vertical a Farrapos e a Voluntários, mas o limite em si seria da Benjamin.
Então é importante tomar cuidado também com essa regionalização para saber o que é o quarto distrito para vocês, ou se vocês ainda não chegaram nessa conclusão, buscar fazer uma discussão disso mesmo, estressar esse assunto. Assim. Tá ótimo. Os shapes dos bairros do Google Maps você consegue acessar no site do Observa Poa, não sei se vocês olharam. Observa Poa, eu vou anotar aqui pra gente passar pro grupo também. Tá. Eles têm lá os mapas no Google Maps, então fica fácil de observar os bairros e o formato atual da forma como Porto Alegre está regionalizado. Tá, perfeito. Marcela, queria te agradecer como membro do grupo, né? A tua participação e a tua disponibilidade, principalmente em nos atender nesses quase 20 minutos de conversa que a gente teve. Mais uma vez foi de suma importância a tua participação no desenvolvimento desse trabalho, até porque vai ser pauta de uma apresentação para a turma como um todo, né? Então, cada grupo da turma, nós fomos divididos, se eu não me engano, em cinco grupos, ficou responsável por uma parte, ou nós com o quarto distrito Economia Criativa, outro grupo com Scrum, enfim, uma série de assuntos. E acho que cada ponto vai complementar para a gente ter sucesso nessa cadeira, né? Então, mais uma vez, queria te agradecer e nos colocar à disposição também, caso a gente possa depois repassar esse trabalho para vocês terem como um material também. Vai ser um prazer poder receber, e se precisarem de qualquer outra coisa, estou disponível. Tá bem, Marcela. Muito obrigado e bom dia. Não, por isso. Tchau, Anderson. Tchau. Obrigado, um abraço.